estamos aqui no nosso estúdio com ele, né? Aqui, ó, que é o nosso querido... Pode mostrar aqui, Fabrício? Pronto, nós estamos aqui com o Luciano Mourão, que é infectologista, já está aqui do meu lado e nós vamos conversar com ele. Agora eu vou explicar por quê, para você que está assistindo aí o nosso programa. O infectologista Luciano Mourão veio hoje para conversar com a gente sobre o aumento das síndromes gripais e como é que a gente pode se proteger. Na verdade, o que nos chama a atenção relacionado a esse assunto é que nesta semana, terça-feira, a gente trouxe um advogado para que pudesse conversar com a gente sobre as vacinas. Porque a gente começou a perceber aí as vacinas em crianças. E muitas pessoas estavam com dúvidas. E sabemos que tem aquela história, sou forçado a dar vacina ou não? Sou obrigado ou não? E através do direito, a gente entendeu e tivemos algumas informações que foram muito importantes. Mas aí veio uma outra dúvida. Mas e se de repente o meu filho tem algum problema de saúde? Ou, por exemplo, se ele está gripado, se passou por alguns exames e está com a imunidade baixa, enfim. Uma das coisas que a gente tem percebido, principalmente, é a informação, mas a pouca informação dada. As pessoas têm buscado muita informação para o vizinho, para o amigo, né? E essas pessoas são pessoas comuns que não são especialistas no assunto. Então fica tão complicado a gente entender e é por isso que a gente está tocando sempre na tecla. E hoje ele veio aqui para nos ajudar e ajudar você também que está assistindo o nosso programa. Ele que é um especialista no assunto e vai nos alertar sobre esse aumento que, principalmente agora com chuvas, aparece, que são as gripes, independente da virose, não é isso, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez com você. E é importante a gente estar explicando isso para a população. Esse período de chuva, mudança climática, então as viroses, elas tendem a crescer. Estamos tendo uma nova onda na realidade da Covid-19. Estamos tendo um surto de gripe, que a gente chama de influenza, que é o chamado H3N2, e também nesse período de chuva, com acúmulo de água, vem aí a possibilidade de transmissão das chamadas arboviroses, que são aquelas viroses transmitidas pela picada de insetos, principalmente os mosquitos, que nós vamos lembrar de dengue, chikungunya e zika vírus. Em um tempo passado, a população vai lembrar, tivemos aquela grande preocupação com o surto de zika vírus e as crianças com risco de nascer com microcefalia, né? As gestantes, elas usavam repelentes, eram orientadas para evitar se expor, porque teve um número de casos considerável. E essa discussão aqui, ela é extremamente importante nesse momento de crescimento dessas viroses. Doutor, então vamos começar falando logo sobre as diferenças, por exemplo, de resfriado, Covid e, na verdade, gripe. Existe uma diferenciação? Existe. São detalhes bem específicos. Para diferenciá-los, é importante um profissional de saúde. Sim. Então, a primeira dica do Dr. Luciano Mourão, médico infectologista, é, aos primeiros sinais e sintomas sugestivos de uma gripe, ou de um resfriado, ou de Covid, procure imediatamente o profissional médico, porque a diferenciação, ela é por detalhes. Não tem como você dizer assim, não, isso aqui certeza é gripe, isso aqui certeza é resfriado. Os sintomas são muito semelhantes, a transmissão também se assemelha. Então, só o olhar criterioso de um médico, muitas vezes com exames solicitados, como é o caso do teste para a Covid, é que nos dá a segurança de ter a certeza qual o tipo de virose e qual a conduta a ser estabelecida. Então, é importante, no início dos sintomas, quero frisar isso, procurar imediatamente o serviço de saúde. Doutor, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, eu vou dizer por quê. Antes nós não tínhamos a Covid. Sabíamos que tinha dengue, sabíamos que tinha as gripes. Depois que veio a Covid, muitas pessoas sofreram com a questão, com o problema, né? Com essa doença. E ela ainda não tem a cura. Nós temos uma vacina que ameniza uma possível Covid novamente, né? E aí eu pergunto para o senhor, a pessoa teve a Covid, ela corre o risco de ter uma gripe.
existe algo para chamar a atenção dessa pessoa relacionado a esse assunto? Por exemplo, em termos de remédios? Porque o que a gente percebe? Tem gente que tem muito medo de buscar um hospital, buscar um posto de saúde. Sabemos que a dificuldade também nos últimos tempos, até de você conseguir uma consulta ou ser atendido na emergência, a gente tem que ser realista, encontra uma certa dificuldade. E a pessoa teve Covid, de repente ela imagina que está com gripe e ela sabe que os sintomas são sintomas parecidos ou não. Nesse caso, se é uma gripe, se é uma Covid ou se é um resfriado, a medicação também é diferente? Também é diferente, né? E você colocou um ponto importante. Nós estamos já observando já superlotação. Sim. Nos hospitais, nas UBSs. Então, muitas vezes a pessoa vai levar um familiar, quando chega na porta da UBS, ela desiste. Sim. Porque lá está muito aglomerado. E ela acha, por exemplo, será que eu não estou só com resfriado e eu vou me expor aqui nessa aglomeração e posso pegar Covid? Então, isso é uma situação muito complicada e delicada para a população. Então, precisa ter cuidado, precisa manter as medidas protetivas, né? O distanciamento, a questão da máscara, o álcool gel, lavar as mãos com água e sabão, tudo isso bloqueia a cadeia de transmissão. Dessas doenças, qual é a mais perigosa? É a Covid. Por quê? Porque já sabemos que ela, infelizmente, em anos anteriores, desde seu início, provocou muitas mortes. A vacina não pode ser contestada. Os números estão aí. O percentual de casos graves e de óbitos pós-vacina caiu significativamente, graças a Deus. Então não tem como contestar. A vacina é eficiente, mas como você bem colocou, vacinado também é infectado. Então, as pessoas às vezes, pela informação do WhatsApp, da comadre, do vizinho, não, mulher, eu não pego mais porque eu já estou vacinado. Não é assim. Estar vacinado significa dizer que você está protegido contra as formas graves. Então, provavelmente você não vai ter gravidade, você não precisará ser internado em hospital, não precisará de UTI e, com fé em Deus, com a graça de Deus, não será levado à morte. Mas, vacinado também pode ser infectado. Por isso que medida protetiva é para todos. Doutor, vamos falar das vacinas em crianças. Foi algo muito questionado durante essa semana aqui no meu programa. Vamos falar a respeito das crianças que começaram a ser vacinadas e como a gente pode ou não pode vaciná-las. Por exemplo, digamos que uma criança tenha ido fazer um check-up, um hemograma e descobriu que está com a imunidade baixa. Ou, por exemplo, pode estar gripada. O que pode e o que não pode fazer vacinado, para se vacinar? Veja bem, isso é outro tema delicado e muito importante, Sim. tá? Já superamos a fase da vacinação de jovens e adultos. Sim. E chegamos na vacinação de crianças. É um grupo igual ao adulto? Não. Não por quê? Porque o sistema imunológico é diferente, porque a resposta de defesa é diferente. Tanto é verdade que as doses, por exemplo, da Pfizer, que foi a primeira a ser liberada por estudos, é uma dose inferior. Ela chega a ser 1/3, 1/4 aproximadamente da dose de um adulto, tá certo? Então, é diferente, a criança responde de maneira diferente. E aí, a população tem que entender que vacina, ela precisa passar por um rigoroso critério científico. Por quê? Não se questiona a eficiência da vacina. Você tem que ter também, assegurado isso, a questão da segurança. Sim. Que riscos, né, uma vacina pode trazer? Isso foi testado? Isso está comprovado? Então era preciso ter essa calma, essa tranquilidade, esperar o aval da Anvisa, que é o nosso órgão de regulação aqui do Brasil, e dado o aval, as famílias podem sim confiar na vacinação, podem vacinar, né? É orientado pelo Ministério da Saúde que a criança fique em torno de 20 minutos lá no local onde é aplicado a vacina, porque podem ocorrer algumas reações. Doutor, essas reações são perigosas? Não, quase sempre não. São reações extremamente simples, leves e que só aquele tempo de 20 minutos ali já consegue debelar. Muitas vezes o médico tem que prescrever um medicamento para cortar o efeito dessa reação. Mas efeitos graves não estão sendo observados em lugar nenhum do mundo onde as vacinas já foram efetivadas. E relacionada à imunidade baixa ou à criança gripada? Outra pergunta interessante. Quais as vacinas foram liberadas até agora? A da Pfizer e a da Coronavac.
certo? A da Pfizer você pode usar numa dose menor, como eu já disse, em todas as crianças da faixa etária que foi liberada, de 5 a 11 anos, tá? Sim. Coronavac não. Ela não pode ser aplicada em crianças com imunidade baixa. Por isso que é importante a avaliação do profissional médico, tá? E qual é a prioridade? Como foi dada aos adultos? Crianças com comorbidade, crianças com PCD, deficiência persistente, quilombolas, indígenas. Então, essas crianças que apresentam comorbidades e imunidade baixa, elas têm prioridade. Vão usar a Pfizer. Se tiver imunidade baixa, não pode usar a Coronavac, porque os estudos ainda não dão a segurança necessária. E para que essa criança não tome, no caso, a Coronavac e venha tomar a Pfizer, ela vai ter que ter algo comunicado por algum especialista? Ela precisa ser informada por um profissional médico, né? Se ela se enquadra para receber a Pfizer ou para receber a Coronavac. Por quê? Porque, como eu disse aqui, depende da imunidade da criança. E quem pode fazer essa avaliação? É um profissional médico. A gente sabe que algumas vacinas, até vacinas que a gente costuma dar em nossos filhos, se tiver gripado, não pode tomar. Né? Exatamente. Então, a gente tem já consciência que, caso esteja gripado, não leve seu filho para tomar a vacina, né? A orientação é, se a criança tiver alguma enfermidade Sim. ou sintomas tipo febre, tosse, coriza, se ela tiver sintomática, a orientação é aguardar um pouco para fazer a vacinação. Como é que a gente pode fortalecer essa imunidade? Como é que a gente pode, de uma certa forma, trabalhar esse lado da imunidade relacionado a essas gripes? Tem como? Tem sim. É importante que as famílias desenvolvam, e a gente tem visto, Vanusa, uma mudança da nossa sociedade, nesse sentido, né? Então, hoje se pratica muito mais esporte do que antigamente. Hoje as pessoas estão andando de bicicleta, é a caminhada, é o beach soccer, é o futevôlei, ou seja, as pessoas estão praticando muito mais esporte. E a atividade física, ela é uma das ações que faz com que o nosso sistema imunológico se fortaleça. A boa alimentação saudável, comer frutas, verduras, legumes e, logicamente, se for o caso, dependendo do seu cotidiano, usar os complexos vitamínicos e sais minerais, que também fortalecem o sistema imunológico. Nós mesmos, profissionais de saúde, médicos infectologistas principalmente, nós prescrevemos, né, para os pacientes com sintomas gripais, complexos vitamínicos, para que o sistema imunológico mais fortalecido consiga combater rapidamente aquela infecção. Precisa trazer mais dicas para que as pessoas tenham consciência? Porque, assim, a dose de reforço tem trazido muitos questionamentos, que é a terceira dose. E muitas pessoas dizem, eu não vou tomar a terceira dose porque eu não estou com medo. Por que esse medo está existindo na mente das pessoas e por que isso está sendo tão questionado quando o assunto é a terceira dose? Na realidade, tudo que é novo, Vanusa, a gente teme. É normal do ser humano, né? Então, essa pandemia é algo inédito. É um tipo de campanha de vacinação a qual nós nunca fomos submetidos. As vacinas que são usadas hoje, mais frequentemente, a Pfizer e a AstraZeneca, por exemplo, são modelos de produção de vacina inéditos. Não existiam anteriormente. A Coronavac não. Ela é um modelo de vacina que já existe. Não é novo. Mas quando você traz um novo, em geral as pessoas temem. E aí vem a nossa preocupação, fake news. Muita informação errônea, muita informação desencontrada. Infelizmente, pessoas que ficam criando fatos inexistentes, até para provocar temor à população, é algo assim incompreensível, mas acontece. Pessoas sem o gabarito, sem a qualificação, dando depoimentos, fazendo afirmações sobre saúde, sem ter o menor preparo. E a nossa população, nesse momento, de tanto abalo emocional, né? Eu até disse aqui no outro programa que eu acho que a nossa gestão pública, seja a esfera que for, ela tem que investir no profissional psicólogo. Estamos vivendo um momento que o psicólogo é fundamental. A população está passando por um abalo emocional muito grande, todos nós, na realidade. Que baixa a imunidade, né? Que baixa a imunidade, exatamente. Então, é importante que a gente tenha
essa consciência de não divulgar coisas as quais não temos o conhecimento e não temos o preparo. Bom, ficou aqui as informações, né? Eu acredito que bem esclarecedoras, principalmente relacionadas às crianças. Porque você falou sobre 2 vacinas e sobre a questão da própria saúde daquela criança, como ela está naquele momento, questão de imunidade, talvez alto colesterol também é um assunto que chama bastante atenção. A gente tem várias crianças que muitas vezes, quando você vai fazer os exames, elas estão com o colesterol alto. Isso também, de uma certa forma, é algo que tem que ser olhado? Tudo, né? Se a gente observar a nossa infância, Vanusa, com a infância de hoje mudou demais. Nós éramos crianças ativas, Sim. que brincávamos, que corríamos. Hoje as crianças brincam com as mãos. É assistindo TV, é jogando, é jogo online. Então, elas perderam um pouco essa questão da atividade física natural da criança, que é correr, brincar, pular nos parquinhos. Então, isso termina provocando o quê? Um aumento de obesidade. Isso termina provocando o quê? Diminuição da imunidade. Então, mudou aí a realidade do nosso jovem, da nossa criança, e a gente tem que ter um cuidado com eles. Por exemplo, eu já ouvi, fiquei triste, né? Eu ouvi uma pessoa dizendo, não, mas as crianças não pegam Covid. Pelo amor de Deus, não escutem essas informações. As crianças, comparado com os adultos, graças a Deus, tiveram um percentual de gravidade bem menor. Isso é verdade. Mas aí eu pergunto, qual é o pai, qual é a mãe, qual é o cuidador que vai querer colocar o seu filho em risco? Que vai correr o risco de vê-lo internado ou de perdê-lo? Então, a gente tem que zelar por aquilo que nós amamos. Eu aprendi na minha vida, como professor de biologia, como médico infectologista, uma frase que para mim foi marcante, Vanusa, que é o que os meus pacientes colocam para mim. Eu digo para eles, quem ama, minha gente, cuida. Vamos cuidar das nossas crianças. Muito bom, quero agradecer pela sua presença. Ainda está naquele destaque a questão das doenças, né? E das vacinas que são importantes para determinados tipos de doenças, para a gente não esquecê-las, né? Porque a gente sabe que o Covid está aí, a dengue está aí, sabemos que existem as gripes, que sempre vão existir, mas existem outras doenças que muitas vezes são esquecidas. E aí a gente vai lhe convidar novamente, tá bom? Com prazer. E eu queria deixar aqui, Vanusa, mais uma vez, né? Eu que atendo muitas pessoas por telemedicina, eu tenho a minha clínica aqui na Zona Norte, né? Que a gente atende gratuitamente. Então, as pessoas que quiserem falar com o Dr. Luciano Mourão, podem entrar em contato comigo. O telefone é 869-9411-1123 e, com prazer, eu vou orientá-los, vou atendê-los ou presencialmente ou por telemedicina, porque eu acho que esse é um momento em que nós, profissionais médicos, temos que fazer o algo a mais pela população, até porque, como você mesmo colocou, aqui está tudo superlotado. Verdade, muito obrigada. Bom, gente, temos que falar sobre esse assunto porque é um assunto importantíssimo e sério. Tudo que for ligado às novidades, nós vamos trazer especialmente para você. Inclusive, eu quero apoio do Luciano Mourão, para que ele esteja sempre, se possível for, trazendo informações para a gente do Bom Dia, porque tudo que a gente quer é informar o cidadão, a cidadã, mulheres que assistem o nosso programa, mães, avós, né, pais, que ficam sempre ligados com o nosso programa e jovens que precisam dessa informação.